Bom, gente, nesse vídeo eu queria discutir um pouquinho o conceito de spin em mecânica quântica. E a ideia básica é que o spin ele vai contribuir para o momento angular orbital. E disso daqui a gente já vai conseguir entender um pouquinho o que significa o spin de uma partícula. Que o momento orbital ele entra mais ou menos assim, certo? Você tem um psi, vai ser uma espécie de psi de R e θ vezes exponencial de I mφ. Pensando aqui que eu estou com uma partícula aqui em 3 dimensões, você vai ter lá simetria esférica. Então aqui você teria lá uma coordenada R, você vai ter uma coordenada θ aqui, e você tem uma coordenada φ aqui. Então basicamente esse pedaço aqui é o que vai estar conectado com o spin, na verdade vai estar conectado com o momento angular orbital na direção z, por exemplo. E o momento angular ele vai ser interpretado como a sua partícula girando, né? Essa é a interpretação vindo da mecânica clássica do que é o momento angular. Quanto maior for esse momento angular, mais rápido a minha partícula vai estar girando em torno do eixo dela. Quanto mais rápido for esse LZ. O fato do spin entrar como uma contribuição para cá vai ser bastante interessante, porque a gente pode ver que eu tenho dois tipos de partículas, na verdade. Eu vou ter os bósons e os férmions. E basicamente os bósons eles vão ser casos em que o S é um número natural, ou seja, o número máximo de spin. E os férmions vão ser um tal que o S mais um meio vai ser um número natural. Então por aqui você vai ter coisas como partículas com spin zero, que são partículas que elas não têm esse momento angular intrínseco, digamos assim. Você vai ter partículas que têm spin 1, que elas vão poder ter estados de momento angular intrínseco menos 1, 0 e 1. Você ter partículas com spin 2, elas teriam estados de momento angular intrínsecos de menos 2 até 2. Os férmions, você vai ter o caso dos férmions com spin meio, você vai ter possibilidades menos 1 meio e 1 meio. 3 meios, você vai ter essas seguintes possibilidades, menos 3 meios, menos 1 meio, 1 meio, até 3 meios, etc. Você vê que você sempre tem 2S mais 1 possibilidades para o estado de rotação intrínseca dessa sua partícula. Vamos ver o que acontece com essa ideia de eu estar rodando em torno de um eixo e essas diferentes possibilidades, o meu S ser um número inteiro e o meu S ser um número semi-inteiro. Se o S for um número inteiro e eu dou uma rotação de 360 graus na minha partícula, eu esperaria que acontecesse o quê? Você teria basicamente o seguinte, teria um psi vezes E I S φ. Se o S é um número inteiro e eu faço uma rotação de 360 graus, eu estou basicamente adicionando 2π no meu φ. Então esse cara iria para psi vezes exponencial de I S φ mais 2π. Então você teria aqui o psi inicial vezes uma fase 2πi, que é igual a 1. Ou seja, se você tem um spin que é inteiro, você fazer essa rotação de 360 graus, não deveria alterar a sua fase. Essa é a ideia do que está acontecendo com os bósons. Você não tem essa mudança de fase. Agora, algo estranho acontece com os férmions. Se eu tenho agora, faço exatamente o mesmo experimento, você vai ter psi de IS φ mais 2π, psi IS φ, que seria a função de onda original. Aqui você teria vezes, aqui vai ter um S. Se tiver aqui 2πis, agora você tem que lembrar que o S não é um número inteiro. Então esse daqui vai te dar psi EIS φ vezes exponencial de 2πi
n, onde o n é um número inteiro, vezes e pi. Então isso daqui é 1, isso daqui não afeta nada, só que esse cara é menos 1. Então você dá uma rotação de 360 graus em um férmion, muda a fase da sua partícula. Se você der uma rotação de 360 graus, você introduz um fator de menos 1 na fase. Você precisaria rodar 2 vezes. Mas que isso não afeta a parte que você acessa fisicamente da função de onda, que é o módulo do quadrado. Você mudar a fase, não afeta nada nisso daqui. Mas já é uma indicação que os férmions eles não se comportam exatamente como você esperaria que uma partícula clássica se comportasse, por exemplo. Você não espera que, por exemplo, você gira a 360 graus a sua partícula e ela não seja exatamente a mesma partícula. Isso acontece com os bósons, isso não acontece com os férmions. Os férmions precisam dar uma rotação de 720 graus para voltar a ser exatamente a mesma. Eu não vou usar esse efeito diretamente, esse efeito tem algumas consequências para interferência, mas ele é, na verdade, a razão por trás do que eu vou estar falando aqui agora. Eu vou considerar agora o que acontece quando eu troco duas partículas quânticas de lugar, ou seja, suponha que eu tenha aqui um estado N1, N2, onde aqui eu estou escrevendo uma partícula 1, e aqui eu estou escrevendo uma partícula 2. No sentido que eu tenho dois espaços de Hilbert separados, um que está tratando uma partícula e o outro que está tratando a outra partícula. Eu vou definir um operador, que é o operador de troca, P, que o que esse P faz é o seguinte: P de N1, N2 é igual a N2, N1. Aqui está implícito que as duas partículas elas têm espaços de Hilbert semelhantes. Ou seja, os estados possíveis da partícula 1 são estados possíveis da partícula 2 e vice-versa. Ou seja, aqui eu estou trocando os estados entre as duas partículas. Aqui você teria o estado N1 no primeiro espaço de Hilbert e N2 no segundo espaço de Hilbert. Aqui você tem o contrário, você tem N2 no primeiro espaço de Hilbert e N1 no segundo espaço de Hilbert. E eu quero, na verdade é uma coisa razoável de eu querer, é que P de psi e psi descrevam exatamente a mesma distribuição de probabilidade. Ou seja, eu quero ser capaz de trocar duas partículas de lugar e isso não afetar a minha física. Por que eu quero isso? A razão é o princípio da incerteza. Se eu tenho o princípio da incerteza, eu não sei onde é que as minhas partículas estão. Então, não posso falar, aqui nessa região eu tenho a partícula 1, aqui nessa região eu tenho a partícula 2. Na verdade, a função de onda do 1 se estende até uma região onde o 2 está também, e vice-versa. Então, você não consegue fazer o truque da mecânica clássica de, se eu ficar acompanhando a minha partícula, eu consigo dizer que partícula é qual. Isso não é possível na mecânica quântica, por causa do princípio da incerteza. Então, o que eu vou querer é que a minha física seja invariante por trocas. Eu não quero precisar saber qual é cada uma dessas partículas, que é exatamente a ideia de indistinguibilidade. E nota que isso daqui é se a única coisa que eu poderia usar para distinguir duas partículas fosse a posição delas ou então o estado interno delas. Por exemplo, se eu tiver um elétron e um próton, tudo bem, eu consigo distinguir eles porque eles têm massas diferentes, por exemplo. Mas agora, se eu tiver dois elétrons, eu não vou ter como distinguir eles. Se eu tiver dois nêutrons, eu não tenho como distinguir eles. Partículas do mesmo tipo vão ser indistinguíveis entre si. Uma vez que eu faço isso daqui, eu vou ter essencialmente duas possibilidades. Eu preciso que P psi seja igual a psi ou P psi seja igual a menos psi. Por que isso? Porque P de psi é igual a psi. Ou seja, se eu troco duas vezes
as minhas partículas de lugar, eu tenho que necessariamente voltar para o mesmo lugar. Então, basicamente, P2 aplicado em Psi igual a Psi. Então, os únicos autovalores possíveis para o P vão ser 1 e menos 1. E essa ideia que eu quero que a minha função de onda e a troca tenham exatamente a mesma física, significa que eu preciso ter um autovetor. E o que vai acontecer é que esses caras vão ser uma família de autovetores, esses caras vão ser uma outra família de autovetores. E o que vai acontecer é que P Psi vai ser igual a Psi para os bósons e P Psi vai ser igual a menos Psi para os férmions. Ou seja, se eu troco o estado de duas partículas, no caso de bósons, eu obtenho exatamente a mesma função de onda. Se eu troco duas partículas, no caso de férmions, isso muda o sinal da minha função de onda. Isso impõe algumas restrições sobre o que pode ser a função de onda de um bóson e o que pode ser a função de onda do férmion. Ele tem que ser uma coisa que obedeça isso e tem que ser uma coisa que obedeça isso daqui. Então, por exemplo, isso daqui, Psi, Φ, mais Φ, Psi sobre raiz de 2, é necessariamente uma função de onda de um bóson. Se você aplicar o operador P, você trocaria esses dois caras de lugar e obteria o segundo termo, e você trocaria esses dois caras de lugar no segundo termo e obteria o primeiro. Então, se você trocar as duas partículas de lugar, você obtém exatamente a mesma função de onda. Por outro lado, se eu tivesse uma função de onda com a seguinte cara, isso aqui necessariamente tem que ser um férmion que eu estou descrevendo. Que agora, se você troca esses dois caras de lugar, você obtém o segundo termo, só que com o sinal trocado. Se você troca esses dois caras de lugar, você obtém o primeiro com o sinal trocado. Então, aplicar o operador P aqui troca o sinal da minha função de onda. A consequência mais gritante dessa diferença de simetrias entre os bósons e os férmions, ou seja, eu ter simetria para os bósons e anti-simetria para os férmions, é o chamado princípio da exclusão de Pauli, que diz que é impossível eu ter dois férmions com o mesmo estado. E a razão, dois férmions idênticos com o mesmo estado. E a razão para isso é que se eu tiver duas partículas com exatamente o mesmo estado, você vai ter uma coisa do tipo Psi, Psi. Se eu aplicar o operador de troca em Psi, Psi, isso me dá Psi, Psi. Nota que então isso daqui é uma coisa que só pode acontecer para um bóson, ou seja, férmions não podem ter o mesmo estado. Enquanto para bósons não tem problema nenhum. Bósons você pode ter a combinação que você quiser de estados. É só você simetrizar as funções de onda no final que você tem uma função de onda válida para os bósons. Os férmions você tem essa restrição. Se você tentasse antissimetrizar uma função de onda que não obedece isso daqui, você obteria zero, que não é uma função de onda válida. Mas tudo o que está por trás é exatamente isso. Uma função de onda em que eu tenho uma partícula com mais do que um estado tem necessariamente uma simetria de troca, que é uma simetria de um bóson, não uma simetria de um férmion. Tá, agora no próximo vídeo eu vou revisitar um pouco o que eu fiz lá no vídeo da lei de Planck, para a gente entender da onde estão vindo esses bósons, da onde estão vindo esses férmions, ou seja, onde eles surgem nos nossos problemas.